Sejam muito bem-vindos, quero te convidar, se você está aqui pelo TikTok, a seguir aí esse perfil, todos os dias, de segunda a sexta, temos as nossas lives aqui, o Café com Sabedoria, e depois nós temos nossas lives de autoconhecimento, de desbloqueio emocional, né? Porque somos corpo, alma e espírito, então a gente tem que integrar essas três áreas para a gente viver bem. E a área emocional é uma área extremamente importante, então depois a gente tem aqui as nossas lives também para falar de autoconhecimento. E se você está aqui pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreve aí no canal também. Ativa as notificações para você não perder nenhuma série de lives. Deixa o seu comentário, comenta aí de qual parte do Brasil ou do mundo você está assistindo essa live. Essa semana estamos falando sobre relacionamento à luz da Bíblia. Então, a gente já viu, né, que o relacionamento principal que a gente tem que ter é eu primeiro com Deus. Eu tenho que estar completa em Deus, porque se eu não estiver completa em Deus, gente, de nada eu vou ser, né? Então eu vou ter relacionamento muito disfuncional, porque eu vou exigir que o outro me complete, eu vou exigir que o outro faça eu me sentir amada, faça eu me sentir bem, e não é bem por aí, né? Então a gente tem que entender que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e amar de todo o meu entendimento, de toda a minha mente, de todo o meu coração. Esse é o verdadeiro amor. Eu só consigo amar o outro dentro de um relacionamento se eu estiver muito bem com Deus. Amém, gente? Hoje eu quero ler com vocês aqui Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 15. Ontem a gente falou que amor é decisão, só recapitulando aqui, né? Ontem a gente falou que amor é decisão. Então, amor não é um sentimento, porque se eu for olhar os meus sentimentos, tem dia que a gente não tá bem. Tem dia que a gente tá mais estressado, tá mais nervoso, tá mais ansioso. Mas é uma decisão diária. Então, decidir, essa decisão de amar o outro, não passa por um sentimento. Tudo que vem de Deus envolve muito mais decisão do que emoção. O perdão, que é o que a gente vai falar aqui hoje, é uma decisão também. Perdoar o outro é uma decisão. Eu decido perdoar, eu declaro que eu perdoei, eu não fico remoendo a mágoa, eu não fico remoendo o que me falou, o que me fez sentir. Não, por quê? Porque eu perdoo por amor a mim mesmo. Porque se eu não perdoar, eu vou ficar remoendo aquilo. E aquilo vai me consumir, vai me fazer mal. Então, perdão também é uma decisão. Não envolve sentimento. E hoje, então, a gente vai falar aqui de relacionamento à luz da Bíblia. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia para a gente falar da importância do perdão no relacionamento. Quando a gente vê aqueles casaizinhos, né, bem velhinhos, que já tem lá 40, 50 anos de casados, vocês podem ter certeza que esse princípio aqui se estabeleceu dentro dessa união. Que eles tiveram que se perdoar muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Amém, gente? Pode ter certeza que um casal que fica junto muito tempo, que dá certo, que você olha e fala, nossa, mas qual que é o segredo? Amor, colocar Deus no centro do relacionamento e o perdão, pode ter certeza. Porque durante uma caminhada, né, durante um relacionamento de longa data, até um de curta data, a gente tem que perdoar. Por quê? Porque somos seres humanos, estamos suscetíveis ao erro. Então eu vou errar muito com meu marido ainda, ele ainda vai errar muito comigo ainda, as palavras vão ferir, os comportamentos. E esse perdão tem que ser um estilo de vida. Você tem que acordar todo dia de manhã disposto a perdoar o outro. Por quê? Porque é fácil errar, né? Somos como seres humanos. Claro que temos a imagem e semelhança de Deus, somos imagem e semelhança de Deus, mas a gente também é humano, a gente está aqui e a gente está suscetível ao erro. Então, o perdão é dos mais importantes, dos pilares mais importantes para você construir um relacionamento saudável, e é bíblico, né? E Deus é uma ordem, né? Nós perdoarmos. E Deus diz, acho que em Isaías, eu posso até pesquisar aqui se vocês quiserem, que Deus perdoa por amor a Ele mesmo.
Então esse é o significado do perdão. Eu perdoo por amor a mim mesmo. Porque senão eu vou ficar remoendo aquilo, aquela mágoa, o relacionamento não vai fluir. Você vai carregar uma coisa de que já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos atrás, você vai estar trazendo isso. Tem uma analogia muito boa que eu gosto, que uma vez eu ouvi, e eu falei, gente, isso faz muito sentido, né? Pensa aí comigo, se você a gente faz comida todos os dias, a gente cozinha. Toda vez que você vai fazer uma comida gostosa, um prato que você gosta, não sei, pensa aí, o que você gosta de comer? Uma feijoada? Gosta de comer um estrogonofe, uma lasanha? O que você gosta de comer? Seja algo, sei lá, um bolo, algo para o café. Sempre que você vai fazer uma comida gostosa, uma comida que você gosta, ou uma comida normal, você vai gerar um lixo, né? A gente tem as cascas dos negócios, tem a latinha, tem a embalagem. Então vai gerar ali um lixo, o osso da carne, né? Então gerou ali uma sacolinha de lixo. E aí o que você faz? Você pega essa sacolinha de lixo e joga fora, certo? Agora pensa comigo, pensa se hoje você fosse cozinhar e você lembrasse daquela sacolinha de lixo que você cozinhou no domingo, hoje é quarta. Aí você fala assim, eu vou lá no lixão buscar aquela sacolinha de lixo e vou deixar aqui na minha cozinha. Aí você vai lá no lixão, pega a sacolinha de lixo e põe aí na sua cozinha. E vai fazer sua comida. Aí amanhã você lembra de um lixo que você jogou há 1 ano atrás. Você fala, eu vou lá no lixão buscar essa sacolinha de lixo e vou colocar aqui na minha cozinha. E você vai trazendo os lixos de 1 semana, de 1 mês, de 1 ano... E você vai deixando isso tudo aí na sua cozinha. Como que vai ficar, né, o cheiro dessa cozinha? Como que vai ficar esse ambiente? Pensa, um lixo que já está em decomposição, coisa mais horrorosa, né? Não faz sentido nenhum. Da mesma forma, relacionamentos também geram lixos. Relacionamento não tem como, relacionamento entre 2 pessoas não gerar uma frase que você não gostou, ou gerar uma emoção negativa, um ciúme, alguma coisa, vai ter um lixo emocional. E aí, o que acontece? O que a gente faz com esse lixo? A gente conversa, a gente vai lá e a gente destrói esse lixo, certo? Através do diálogo. Só que algumas pessoas, na hora que elas vão conversar, elas vão em lixo que elas já jogaram fora há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos atrás, há 1 mês atrás. Algo que já foi perdoado, que já foi conversado, essa pessoa fica trazendo isso à tona. Fica trazendo esse lixo emocional e colocando tudo ali de novo no relacionamento. E isso não faz sentido nenhum. Quer dizer que internamente essa pessoa não te perdoou. Ou você não perdoou essa pessoa. Porque o perdoar, ele não é esquecer. Mas quando eu perdoo, eu deixo ir, eu não fico trazendo isso à tona. Eu não fico, quando eu tô com raiva, quando eu tô estressada, eu não fico jogando isso na cara da pessoa de novo. Porque é a mesma coisa. Se você faz comida e joga o lixo fora e não vai no lixão buscar esse lixo, por que dentro do relacionamento... Quando você perdoa, quando eu perdoo, eu jogo o lixo fora. Não faz sentido você ir lá e buscar esse lixo para dentro do relacionamento de novo. Amém, gente? Então vamos para a nossa passagem aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos.
Amém, gente? Eu gosto muito dessa passagem aqui, né? Porque ele diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Às vezes, gente, as nossas emoções, na hora da raiva, na hora do que sobe ali, né, que toca naquela ferida que ainda não tá curada, que você, a vontade que você tem é de se defender, né? Se defender e acusar, e às vezes a pessoa tá falando um monte de injustiça e você quer rebater. Mas ter esse espírito aqui, ó, revestir como os eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos e misericordiosos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Eu só consigo ter esse domínio próprio, esse autocontrole, essa mansidão, essa humildade, se eu estiver fazendo o dia 1, que é o que eu falei com vocês na segunda-feira. Se você estiver muito conectado com Deus. Porque se você não tiver com essa conexão, com essa intimidade com Deus, a sua parte emocional, ela vai falar mais alto. E eu falo muito disso aqui para vocês, que uma das coisas que mais me ajudou a ter esse domínio próprio, ter esse autocontrole, foi o jejum. É o jejum. Jejuar, né, com a intenção de você enfraquecer os impulsos da carne, para o espírito dominar sobre as suas emoções, para quê? Para na hora de uma discussão, na hora que os ânimos se alterarem, você conseguir manter a calma. Você conseguir ver aquela situação com os olhos do alto e não com os olhos aqui da terra. Por quê? Porque o olhar aqui da terra, ele quer defender o ego, ele quer rebater a crítica, se ele se sente humilhado, ele quer humilhar o outro, se ele se sente rejeitado, ele quer rejeitar o outro. Ou seja, aqui a nossa carnalidade, ela quer defender o nosso ego, ela quer defender aquilo que eu acredito que eu sou. Só que quando você sabe quem você é em Deus, você não precisa gastar tempo provando para o outro quem você é. Você não precisa gastar tempo provando para o outro, debatendo com o outro, por mais que às vezes a pessoa tá te ofendendo, tá falando coisas, você não precisa, porque você sabe quem você é em Deus. E isso aqui é bom para você e para o relacionamento em si. Claro, porque você não leva uma discussão para outro nível. Então, muitos casais começam com uma conversa, a hora que vê, tá gritando um com o outro, tá ofendendo um ao outro, e palavras lançadas, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, principalmente na hora que a gente tá com raiva. Porque palavras que você lança, palavras que você fala, essas palavras não voltam. Então, uma vez que você falou, uma vez que você ofendeu na hora que você estava com raiva, na hora que você estava estressado, isso pode virar uma semente. Assim como palavras boas viram sementes, palavras más também viram sementes. E aí que entra a importância de eu perdoar para não deixar essa palavra má criar raízes. Porque no momento que a pessoa fala as coisas com raiva, ela pode te ofender. Se você não souber quem você é, se você não estiver muito bem firmado na palavra de Deus, e até se você estiver firmado na palavra de Deus, se você não perdoar, essa palavra vai entrar como uma semente, ela vai começar a criar raízes. E isso vai ficar ali, é o que acontece numa grande maioria dos relacionamentos, que fica aquela sementinha de mágoa, que fica aquela sementinha de dor, que fica aquele ressentimentozinho. Aí qualquer coisinha que a pessoa faz, você lembra daquilo e aquilo te dói de novo. Ah, mas eu não vou perdoar, eu acho que a pessoa foi injusta comigo, ela não merece o meu perdão. Mas perdoar não é concordar com o que a pessoa fez. Perdoar também não é esquecer. Pode ser que você lembre ainda, porque são palavras que marcam. Perdoar não é esquecer, perdoar não é concordar com o que a pessoa fez. Perdão é uma decisão de me libertar e dar autorização para Deus transformar essa minha dor em uma bênção. Então eu digo, está perdoado,
Eu não vou carregar nenhuma mágoa, nenhum ressentimento. Eu declaro isso. E aí, quando eu vejo, eu já não lembro mais daquilo, ou aquilo mesmo, se eu lembrar, aquilo já não me dói mais. Porque o que a gente tem que entender? Que quando as pessoas fazem algo, né, com a gente, não é ela que está fazendo. Talvez seja a dor dela falando por ela. Talvez seja a dor dela se manifestando. Ela não está vivendo a essência de Deus. Aquilo não é a essência dela, é a dor que está falando por ela. E a gente tem que ter esse discernimento espiritual. A gente tem que ter esse discernimento espiritual. Peraí, essa pessoa está falando isso, está falando aquilo. Não, mas eu não sou isso. E ela também não é isso. Por isso que, né, quando os casais brigam, na hora da briga ali, da discussão, um ofende o outro e tudo mais, depois voltam ali, né, como se nada tivesse acontecido. Só que fica aquela sementinha de mágoa se você não perdoar. Então, essa palavra que está falando aqui em Colossenses, revesti, pois, como eleitos de Deus. Eu, como eleita de Deus, não posso ser guiada pelas minhas emoções. Eu, como eleita de Deus, eu tenho que ser guiada pelo Espírito. E eu sou guiada pelo Espírito, não é quando tá tudo tranquilinho. É quando existe um momento desafiador ali. Existe uma briga, uma ofensa ou um desentendimento entre o casal. É aí que você tem que ser eleito de Deus. Manifestar a sua essência divina. Porque é muito fácil a gente falar, eu sou imagem e semelhança de Deus. Somos, mas eu tenho que agir como tal. E agir como imagem e semelhança de Deus é não ser guiada pelas minhas emoções. Então, sempre, né, eu gosto de, quando a gente vai ter uma conversa assim mais difícil, às vezes sim, às vezes falha, tá? Somos seres humanos também do lado de cá. Mas dar as mãos e orar, importante antes de você ter uma conversa difícil, que você sabe que os ânimos podem se alterar, dá as mãos, ora. E se você não conseguir fazer isso antes, eu costumo estar orando, gente, durante a conversa. Então, durante a conversa, eu tô assim, Deus, me ajuda aqui, Deus, me dá calma, Deus, me dá paciência, Deus. Eu vou conversando com Deus, mentalmente, sabe? Deus, segura, Deus, não me abandona nesse momento, Senhor. Então, a gente tá com essa conexão com Deus e Deus ajuda, Deus dá calma, Deus dá paciência, Deus coloca as palavras certas. Sabe, não responde assim no ímpeto, espera um pouquinho, deixa a emoção baixar, sabe, não precisa ser assim. Mas caso você se sinta ofendido, caso você se sinta magoado, perdoe. Libere o perdão, diga, eu te perdoo, ou você está perdoado. Talvez você nem vai precisar falar diretamente com a pessoa, o perdão é para você libertar aquilo de dentro de você. Está perdoado. Já passou, já joguei o lixinho fora, não vou voltar mais nisso, está perdoado. Todo relacionamento entre pessoas imperfeitas enfrentará falhas. O perdão ele não é uma opção para quem deseja manter um relacionamento saudável, ele é uma necessidade. Perdoar não significa concordar com o erro, nem ignorar a dor, significa decidir não manter uma dívida emocional contra a outra pessoa. Porque se você não perdoa, essa sementinha de mágoa vai ficar aí. E aí tem aqueles relacionamentos onde as pessoas vão guardando, e chega um ponto que essa pessoa explode. Chega um ponto que essa pessoa não aguenta mais, não suporta mais, porque foi acumulando tanto lixo emocional, tanta dor, tanta mágoa, tanto ressentimento. Chega um ponto que já não dá mais. Quando nos recusamos a perdoar, o ressentimento ocupa espaço no coração e acaba afetando não apenas quem nos feriu, mas também a nossa paz e a nossa comunhão com Deus.
Porque a gente sabe que para que Deus nos perdoe, nós também temos que perdoar. Eu preciso ser perdoada por Deus constantemente. Então eu também preciso perdoar. E aí você pode fazer uma oração. Senhor, assim como eu fui perdoada por ti, dá-me força para liberar o perdão e viver em liberdade. Porque tem pessoas que dizem, eu não consigo perdoar, eu não consigo. Consegue, porque você não entendeu o que é perdão. Perdoar não é esquecer, perdoar não é não sentir. Talvez você ainda está sentindo, porque tem palavras que ferem, doem. Sabe, talvez você ainda está... Aquilo ainda não desceu. Mas você já pode declarar que você perdoou. Jesus na cruz, no momento, acredito, né, claro, de dor física, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então quer dizer que para eu perdoar, eu não tenho que esperar a minha mágoa acabar, eu tenho que perdoar justamente para ela acabar. Amém, gente? Então você pode fazer essa oração, Senhor, assim como fui perdoado por ti, dá-me força para liberar o perdão e viver em liberdade. E declara isso. Já está perdoado. Amém? Exatamente. Helenil sempre tomando nota aí, muito bom. Gente. Ó, quem tá chegando aí pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Já clica aí para seguir o perfil, ativa o heart, esse coraçãozinho aí do lado do meu nome. Sempre que as lives estiverem ao vivo aqui, você vai ser notificado, tá? Quem tá chegando aí pela primeira vez, coloca aí. A paz, Francisco. Quem tá chegando aí pela primeira vez, coloca aí nos comentários. Eu quero te dar as boas-vindas. Coloca aí de onde você está assistindo essa live, qual região do Brasil ou do mundo. Santo André, Valdete, seja bem-vinda. Regino, bom dia. Roberto, tá em Teixeira de Freitas, Bahia. Seja bem-vindo, Roberto. Aparecida de Goiânia. Mágio Crochê. É assim que se pronuncia? Falei certo? Ulianópolis. São José dos Campos, São Paulo. Vitória da Conquista. Anísio. Muito bom. Mato Grosso, a Maria Madalena. Muito bom, gente. Maranhão, a Isis, primeira vez. Oi, Isis, seja bem-vinda. Se quiser participar aqui da nossa sequência de lives, todos os dias, segunda a sexta, às 6 da manhã, horário aí do Brasil, às 10 da manhã, horário aqui de Portugal. Estamos aqui ao vivo, compartilhando conhecimento. Ó, tem uma conterrânea minha aqui, ó, Elisa de Formiga, Minas Gerais. Elisa, minha conterrânea. Elisa, eu sou daí de Formiga, ó. Seja bem-vinda, Elisa Cardoso. Dom Eliseu, Pará. Noelle. A Brita no Rio de Janeiro. Sorocaba, São Paulo. O Brasil todo tá aqui, gente, ó. Tem um representante aqui de cada estado. Tô gostando disso. Bom, vamos lá para João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Que diz o seguinte, diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que aconteceu? Lá no Jardim do Éden, o ser humano vivia ali em relacionamento com Deus. E por causa da desobediência do homem, eles foram retirados dessa presença. E ali, gente, começou o plano da salvação. Porque não existe vida longe da presença de Deus. Você pode estar vivo fisicamente, morto espiritualmente.
E só há sentido de vida, só há vontade de viver, só há ânimo de vida, aquela, sabe, aquele ânimo, aquela vontade, alegria, paz na presença de Deus. E aí começou o plano da salvação. Antigamente, para purificação dos pecados, né, eram sacrificados animais para as pessoas se purificarem para expiação do pecado, né? E aí, eis que veio um sacrifício perfeito. O único sacrifício, não ia precisar mais sacrificar animal nenhum, fazer sacrifício nenhum, porque Deus, o próprio Deus, se fez um de nós, habitou entre nós, nos ensinou as boas novas do reino e se entregou por amor a mim e a você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna, ela começa aqui. O reino dos céus está em nós. Então eu posso viver bem, eu posso viver uma vida leve. Não precisa ser pesada. Eu posso estar na presença de Deus, graças ao sacrifício que Jesus fez. Porque quando Jesus se sacrificou na cruz, essa divisão, ela foi rompida e o ser humano se religou de novo a Deus. Nós temos essa opção de nos conectar com Ele. Muitos estão vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Mas quando você chama, quando você reconhece, né, Jesus como seu único e suficiente Salvador e fica na presença dEle, e chama Ele para governar a sua vida e fala: Deus, eu não quero mais viver longe da sua presença, porque não existe vida. Eu estava só ali vegetando, então eu quero viver. E tem uma oração, né, que talvez você não conheça, que é uma oração onde a gente declara essa nossa fé em Jesus Cristo. Eu declaro e reconheço que Ele é meu único e suficiente Salvador. E através dessa oração você se arrepende dos seus pecados, se arrepende de viver uma vida longe da presença e dá legalidade no mundo espiritual para Deus começar a transformar tudo na sua vida. Eu queria saber se tem alguém aqui que está disposto ou disposta a entregar a sua vida a Jesus. Entenda que entregar a vida a Jesus é: eu me arrependo da minha vida de pecados. Eu me arrependo de estar longe da sua presença. E eu quero que o Senhor entre na minha história e faça tudo novo. Eu não quero mais ter o controle, eu não quero mais cuidar de nada, eu quero que o Senhor cuide. Isso é aceitar Jesus, é renunciar uma vida de pecados. Amém? Então, se você quer fazer essa oração, assim como a Maria Madalena, tá? Coloca aí nos comentários: eu quero, que eu vou orar, você vai repetir essa oração e tenha essa convicção do que você está falando. Você está reconhecendo, você está crendo no nome de Jesus. E isso te dá o poder de ser feito filho, filha de Deus. Todos somos criaturas, nem todos são filhos. Filhos são aqueles que reconhecem o sacrifício que foi feito, porque Jesus morreu e ressuscitou e Ele vai voltar para buscar os eleitos de Deus, os filhos dele. Amém? Então, se você quer fazer essa oração, coloque eu quero aí nos comentários, faça como a Maria Madalena. Coloque eu quero aí nos comentários. Não sou pastora não, gente. Sou mais uma evangelista. Só cumpro a palavra, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho. E é isso que a gente faz aqui. Amém? Então eu vou orar. Se você está aqui ao vivo comigo, você pode orar junto comigo. Se você também está assistindo a gravação, você pode fazer essa oração. Tenho vícios. Deus vai te libertar de todos esses vícios. A partir do momento que você se conectar com Ele, dar permissão para Ele te fortalecer e fazer você ser muito mais forte do que esses vícios. Amém? Amém. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e repita essa oração junto comigo.
Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo o pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo teu Espírito Santo em meu coração, para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Amém, Maria. Seja bem-vinda. Amém, Noelle. Deus seja louvado. Vamos orar para a gente finalizar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa live. Obrigado, Deus, por o Senhor sempre estar aqui presente, se manifestando, trazendo revelação, trazendo consciência, nos ensinando com amor, com verdade. Eu oro pela vida de cada pessoa que aceitou Jesus através dessa live, que o reconheceu, que creu no nome de Jesus. Que o Senhor coloque os teus filhos, apresente teus filhos a elas, Pai. Guias no caminho do Evangelho, do fortalecimento da fé. E que elas sejam como flechas, Deus, lançadas para compartilhar as boas novas do Reino. Eu oro pela vida de cada um que aqui está, declarando um dia abençoado, produtivo, próspero e abundante. Que o Senhor cuide da sua entrada, da sua saída, que nada te falte, que ela seja a sua imagem, a sua semelhança em tudo que ela falar, nos comportamentos, nas decisões que ela tomar, Deus. Que ela seja bondade, paz, longanimidade, discernimento, amor, perdão. Todas essas qualidades, Deus, todas essas características do Senhor sejam reveladas em nós e através de nós. Senhor, oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém. Quem vai estar aqui amanhã já sabe, coloca aquele eu bem animado aí nos comentários. Quero todo mundo comigo aqui amanhã, assim como a Tânia já colocou aí o eu dela bem animadão. Isso aí, gente. Vamos juntos, hein? Noelle também vai estar aqui, a Pri. Cadê a Maria? A Maria não tá aqui hoje não, gente. Senti falta da Maria aqui hoje. A gente já vai decorando os nomes, né? Vilena tá aqui. Ó, Maria Madalena tá faltando a Maria José. Maria Regina também tá. Amém, gente. Então amanhã estaremos aqui de volta. Daqui a pouco a gravação já estará disponível no canal do YouTube. Se você não está inscrito no canal, vai no link da bio, se inscreve, porque caso você perca algum dia, você pode ir lá conferir a gravação, tá bom? Beijo grande para vocês, faça o seu excepcional dia e até amanhã. Tchau, tchau, gente.